Tom Holland entrevista à revista Esquire, junho de 2026, e solta: Owen Cooper seria incrível como o novo Homem-Aranha. Mas não foi só isso que ele disse. E o que ele não disse talvez seja ainda mais importante. Porque quando um ator que passou quase uma década vestindo o uniforme mais icônico da Marvel aponta o próprio sucessor sem ser perguntado, isso não é elogio. É plano de aposentadoria. Holland tem 29 anos, vai fazer 30 em julho. Ele interpreta o Peter Parker desde os 19. 6 filmes depois, o cara que salvou o MCU da maldição do reboot aponta o herdeiro na maior revista de cultura pop do planeta. E aqui no Recorte Vivo, a gente decifra o que tá nas entrelinhas de cada movimento dessa indústria. Pois é, Tom Holland não falou isso em um podcast qualquer. Foi na Esquire, uma das revistas mais tradicionais de cultura pop do planeta, fundada em 1933. E o contexto da entrevista, segundo o Deadline, era sobre o futuro do Homem-Aranha no cinema. Não sobre a carreira solo do Holland, não sobre os próximos filmes de drama que ele quer fazer. Especificamente sobre quem vem depois. Holland tem 29 anos, vai fazer 30 em 2026. Ele interpreta o Peter Parker desde os 19. 6 filmes depois. 3 solo, 3 dos Vingadores. O que ele falou sobre quem vem a seguir não é só cortesia. É um testamento. Ou melhor, é uma carta de despedida indireta, escrita na hora, sem ensaio. A pergunta que fica: quem é esse moleque de 16 anos que fez Tom Holland apontar o dedo na direção dele sem hesitar um segundo? O nome que Holland jogou no centro do ringue é Owen Cooper. 16 anos, nascido em Warrington, Inglaterra, e o currículo dele é curto, mas tão pesado que chega a ser bizarro. Protagonizou Adolescência, minissérie da Netflix que virou fenômeno global em 2025. A atuação rendeu a ele um BAFTA TV Award, um Emmy do Primetime, um Globo de Ouro e um SAG Award. Segundo The Hollywood Reporter, ele se tornou o mais jovem, vencedor masculino de todas essas categorias, um recorde que antes pertencia a atores com o dobro da idade dele. Para ter uma ideia, o TAR publicou que Cooper tinha apenas 14 anos quando a série foi filmada. 14 anos gravando cenas de tensão psicológica extrema que levaram a crítica a compará-lo a um jovem Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street e até a um Heath Ledger pós Brokeback Mountain. A IGN publicou que a Netflix registrou mais de 200 milhões de horas assistidas de Adolescência nos primeiros 28 dias de exibição. Um dos maiores lançamentos da plataforma na história. E o mais impressionante: segundo o Deadline, Cooper nunca tinha feito aula de atuação antes de Adolescência. Ele foi descoberto numa audição aberta na escola dele. O moleque não apareceu do nada. Ele aterrissou. E aterrissou fazendo um barulho que o MCU ouviu. Agora, Holland não apontou o nome do nada. Isso é importante e não é coincidência. No fim de 2025, Cooper disse à revista ID, em citação literal traduzida: Eu quero interpretar o Homem-Aranha. Declaração pública. O moleque de 16 anos olhou para a câmera e disse que quer ser o Peter Parker. E Tom Holland respondeu, na maior revista de cultura pop do planeta. Na entrevista à Esquire, segundo o Deadline, Holland disse que quer ser mentor do próximo Peter Parker do mesmo jeito que Robert Downey Jr. foi mentor dele em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, em 2017, e nos filmes seguintes. Citação direta dele, publicada pelo Deadline na íntegra. Da mesma forma que o Robert Downey foi um mentor para mim nos meus primeiros 3 filmes do Homem-Aranha, eu adoraria ser essa pessoa para quem vier a seguir. Repara, ele não disse se vier a seguir. Ele disse para quem vier a seguir. Como se já estivesse decidido, como se o estúdio já tivesse batido o martelo e faltasse só o anúncio oficial. A Folha de São Paulo repercutiu a fala destacando que Holland usou o verbo adoraria, não talvez, não quem sabe. Adoraria. Como se o papel já estivesse ocupado e ele só esperasse o momento certo de apresentar o novo garoto. O que falta, então? Só a Sony e a Marvel assinarem o cheque e alinharem as agendas de produção. A Sony Pictures, segundo o Deadline, já reservou datas de lançamento para filmes do Homem-Aranha até 2028. E aí a gente descobre que o plano é ainda maior do que parece, mas o que ninguém comentou. E aqui entra o ângulo que a maioria das manchetes ignorou. É que Holland não está só passando o bastão. Ele está recriando a própria origem dele. Robert Downey Jr. tinha 43 anos quando apareceu no quarto do Peter Parker em De Volta ao Lar, para dar conselhos. Holland vai fazer 30 em 2026. 13 anos mais novo que o Erdjeta da época. Ele teria tempo de ser mentor de Cooper por uma trilogia inteira antes de cansar. E espera, tem mais. A Folha de São Paulo repercutiu que essa fala de Holland coincide com a data em que a Sony e a Marvel anunciaram que o 6º filme do Homem-Aranha no MCU, Homem-Aranha, Um Novo Dia, está em desenvolvimento e estreia 31 de julho de 2026. O segundo trailer, segundo o Deadline,
Teve mais de 500 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. O segundo maior da história do cinema, perdendo só para Deadpool e Wolverine. Ou seja, não é coincidência. O estúdio já planeja um arco de transição, e Holland está alinhando publicamente as peças. A IGN também noticiou que a Sony está desenvolvendo spin-offs do universo Homem-Aranha, e que a transição de ator principal pode estar atrelada a um novo acordo de coprodução entre Sony e Marvel Studios, já que os termos atuais expiram depois do quarto filme. O tabuleiro está montado. Cada movimento é calculado. E Holland, que começou a carreira como dançarino de teatro musical em Londres, sabe exatamente o peso de cada palavra que solta numa entrevista. Isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. E para deixar claro que essa conversa não é especulação vazia, o quarto filme solo, Homem-Aranha, Um Novo Dia, estreia 31 de julho de 2026 nos Estados Unidos, 29 de julho no Brasil, segundo o Critical Hits. O diretor é Destin Daniel Cretton, que dirigiu Shang-Chi e já trabalhou com o estúdio antes. O elenco traz de volta Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned e Marisa Tomei como Tia May, que, segundo o TAR, pode estar de volta depois de ter sido dada como morta em Sem Volta para Casa. O próprio Holland classificou o filme como o melhor Homem-Aranha que já fizemos. Em entrevista ao Empire Magazine, citado pelo Deadline, ele disse: Esse filme é o mais maduro, o mais emocional. É o Peter Parker que a gente nunca viu, sem o Tony Stark para salvar. Isso muda como você vê a tal entrevista da Skyrim. Não é um ator cansado falando em se aposentar. É um ator no auge abrindo espaço para o próximo. Ele quer sair por cima. Com o melhor filme da franquia, um sucessor talentoso que já disse publicamente que quer o papel, e o legado garantido de ter sido o Homem-Aranha que salvou o personagem de viver na sombra do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Exatamente como o RDJ fez com ele em 2016, quando apareceu no set de Capitão América, Guerra Civil, e disse para o diretor que aquele garoto inglês era o cara para o papel. O ciclo se repete. A diferença é que dessa vez quem está escolhendo o herdeiro é o próprio Homem-Aranha, não um bilionário de armadura. Enquanto a Sony e a Marvel não se pronunciam oficialmente sobre o elenco do sexto filme, Holland já deixou claro em entrevista ao The Hollywood Reporter que também está em conversas para introduzir Miles Morales no MCU. Dois sucessores ao mesmo tempo. O Peter Parker mais jovem da história do cinema e o Miles que os fãs pedem desde que o jogo da Insomniac estourou em 2000, noticiou que uma versão animada de Miles já está em desenvolvimento na Sony Pictures Animation, mas a versão live action do personagem pode estrear nos próximos 3 anos. Se o jovem Cooper vai virar o Homem-Aranha ou se Holland vai dividir o uniforme com Miles, a gente descobre nos próximos capítulos. Se gostou dessa decifrada, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas aqui no Recorte Vivo. Manda nos comentários. Tu quer ver o Owen Cooper de uniforme ou prefere esperar o Miles Morales finalmente chegar no cinema? Será que o Tom Holland ainda tem um filme dele como Homem-Aranha guardado no peito depois desse?